nome é João Saraiva, né? Todo mundo me conhece como Saraiva. Eu não sou um dos fundadores, não, mas eu já tenho 21 anos que sou sócio da GT. Desses 21 anos já participei da diretoria, hoje eu faço parte do conselho. Então a gente sempre atuando, já fui diretor de esporte da GT. A família geteniana hoje virou uma segunda casa nossa, né? Onde eu tenho o prazer de estar brincando e contribuindo com a nossa micro-sociedade. Meu nome é Valdemir, mas o pessoal me chama de delegado e eu prefiro até que seja delegado mesmo, que o pessoal me conhece. Aqui na GT eu tenho uns 35 ou 36 anos, perdi a conta. Acho que é 4 anos menos que a idade da GT, 40 anos. Que nós estamos agora fazendo a comemoração dos 40 anos com esse torneio. Os torneios todos vai levar esse nome, a GT 40 anos. Às vezes alguns brincam, chamam de pastor. É porque geralmente sempre eu faço as orações, a gente sempre agradeço todos os momentos que a gente nos reúne aqui em eventos, em festas, em comemorações. Então eu sempre faço uma oração de agradecimento, então surgiu essa brincadeira de pastor por isso. Porque geralmente a gente tem que sempre agradecer a Deus, né? Levar a nossa fé e o nosso pensamento para poder ter essa gratidão pelas bênçãos que nós temos aqui nesse local, né? Esse apelido surgiu quando eu entrei na GT, tinha uma moça que era sócia aqui, chamava Mara. Aí eu usava umas correntes grossas e tal, aí ela pegou e colocou o nome de delegada e nunca mais, nunca mais o pessoal esqueceu. Bom, no meu caso, eu comecei a assistir, foi na época do Guga, em 98, comecei a assistir, eu não conhecia o tênis, aí por causa do Guga, eu comecei a assistir os jogos, aprendi a contagem também, porque eu achei estranho inicialmente como é que era aquela contagem diferente, né? Aquela era 15, 30, depois ia para 40, aí fui entendendo o esporte. E um primo meu me convidou para bater uma bola, que ele sabia jogar, eu nunca tinha jogado, e fui bater bola com ele, que é o João do Patrocínio, que acabou me levando para o tênis. A gente começou inicialmente jogando uma vez por semana. Quando eu vi, já estava jogando, já me associei a uma academia, aí comecei a jogar praticamente quase todos os dias. Inicialmente você tem aquela paixão vem tão grande, a vontade de melhorar, e realmente você melhora muito rápido até um nível, né? Depois você tem que pegar aula para evoluir. E foi desse jeito. Eu comecei a jogar, me dei muito bem, consegui jogar bem num nível bom, então, e consegui manter até hoje. Hoje eu tenho jogado, em termos de dupla, eu tenho jogado bem. Simples, geralmente físico cai um pouquinho, aí já faz um pouquinho falta no esporte, né? Inclusive o Deleg foi o primeiro jogador que eu joguei quando eu vim para GT, em 2005. 2004. Eu vim para a GT em 2004. Aí a primeira pessoa que convidar, eu cheguei aqui, já tinha alguns, eu participava de outra academia, alguns vieram para cá e me convidaram, eu acabei vindo. E aí eu cheguei aqui meio sem graça, o delegado não conhecia ele, aí botei minha raquete lá, ele falou assim, você é sócio, não, tá, vamos jogar? Eu falei, foi o primeiro a me convidar, o primeiro a jogar que eu joguei foi o delegado. A parceria tá há muito tempo mesmo, tá vendo? A minha história é assim, eu fui visitar um amigo meu, e lá ele tinha uma rua que tinha pouco movimento, sabe? E ele atravessava uma rede no meio da rua, fazia umas marcações e ficava batendo bolinha de tênis, cada um com a raquete de madeira. Aí cheguei lá e joguei uma partida com ele, né? Não tinha nem a contagem era diferente, sabe? Era quem acertava mais, aquele negócio. Aí nós começamos a brincar lá, né? E passou um tempo, a gente conseguiu arrumar uma quadra numa academia de um professor conhecido, que era o Claudio Donizete. E nós começamos a jogar lá só dupla, ia todo final de semana, jogava, aí começamos a jogar. E a partir daí eu comecei a fazer aula lá nessa mesma academia. Quando eu comecei a fazer aula na academia, de lá vim para a GT e nunca mais saí daqui. Foi assim que eu comecei a jogar tênis. Bom, o torneio Fast Tennis, ele foi idealizado em 2018, né? A gente estava tendo alguns eventos e a GT sempre terceirizava os torneios para os professores. A GT mesmo quase não fazia torneio. Nessa época eu era diretor de esportes e a gente resolveu fazer um torneio nessa mesma data de junho e julho. Então veio essa ideia de criar um torneio de festa de tênis. Foi uma ideia que eu tive, aí junto com o Valdemir, delegado, a gente chamei ele, trocamos uma ideia, aí se formalizou esse nome Fast Tennis. Ele criou a logomarca, ele fez o patrocínio, criou os banners, fez a divulgação do torneio
E a gente acabou realizando esse torneio em 2018, que foi o primeiro torneio de fast tennis que nós fizemos. Então, de lá para cá, a gente falhou algumas edições, mas no início foram várias edições contínuas. Foi no mínimo umas 4 edições contínuas. Aí depois eu saí da diretoria de esportes e não dei continuidade nesse evento. Na época, eu que fui o diretor do torneio, né? Inicialmente, eu acho que foi o próprio nome do torneio, a gente teve alguns acordos, era festa de tênis que queria colocar, e eu falei, não, festa de tênis fica feio, vamos colocar festa de tênis, porque a ideia, quando a gente lançou a data, eu falei, vamos fazer um comemorativo festa junina de tênis, não dava certo. Aí fomos chegar onde chegou a festa de tênis. Nós tivemos uma discussão nisso. Quando ele criou a logomarca, ele tomou um amor nessa logomarca, aí o ano seguinte eu fui querer trocar, ele ficou bravo comigo. Então, assim, já teve essas confusões inicialmente. Né, Delega? É porque eu que desenhava, né? Eu desenhava do jeito que eu queria. O Fast Tennis foi um nome, foi escolhido por mim, pelo João Saraiva, certo? Mas é o seguinte, antigamente eu fazia alguns torneios na GT e era torneio chamado torneio de confraternização, não tinha assim um nome específico, né? Nós fizemos um torneio uma vez em 2012, que era um torneio que a gente fez para homenagear uma pessoa, né, que era falecida da GT, e eu juntei com alguns amigos, patrocinadores, e cada um dava uma quantia, e fazia um torneio que era interno, você entendeu? E a partir daí começamos a fazer torneios assim, homenageando um presidente, os 2 presidentes foram homenageados, e aí surgiu, nós fomos fazer o torneio um determinado ano, e aí houve aí o João pediu para a gente dar um nome para o torneio, entendeu? E surgiu o nome de Fast Tennis. E começou a ficar forte porque a gente fez o Fast Tennis para ser um torneio aberto, né? Porque o outro era fechado, era um torneio mais aqui para os sócios mesmo. Então o que aconteceu foi isso. Como é torneio nas festas juninas, vamos colocar um nome. E aí a gente escolheu esse nome, Fast Tennis. O maior desafio foi porque a gente não estava realizando torneios como a diretoria, como diretor de esporte. Os antecessores a mim não realizavam torneios, só coordenavam o ranking, coordenavam algum evento e terceirizavam para professores. Os torneios nossos, tudo eram terceirizados, eram os professores que faziam, pagando para a gente o aluguel das quadras. E nesse ano nós resolvemos fazer um torneio, a AGT organizando o torneio e arrecadando para o patrimônio da GT. Então, aí, o maior desafio foi esse. Ser um torneio é difícil de organizar, é pesado e precisa de mão de obra. Então, naquela época, como diretor de esporte, eu precisei de contar com alguns sócios, que eu não me lembro o nome, já faz algum tempo, a gente era quem participava ali com a gente mesmo, que contribuiu. Lógico, o delegado, que foi um grande parceiro, estava junto com a gente, sempre na retaguarda, mas na parte de direção do torneio em si, arbitragem, colocar jogo em quadra, isso é o que estava à frente com alguns sócios da época, que eu tenho até que relembrar quem seriam eles. E eu, por exemplo, na época, eu às vezes bancava o torneio, sabe? Antes de ser o Fast Tennis. Aí depois, quando começou a ser aberto, a gente começou a arrumar alguns patrocínios, entendeu? Diferentes, né? Antigamente era só alguns sócios mesmo aqui que ajudavam a gente para fazer o torneio, que era o torneio que era interno, né? E depois passou o Fast Tennis e a gente começou a correr atrás de alguns patrocínios. Mas não era fácil, não. Todo torneio a gente tem um desafio de convencer os sócios que comprarem a ideia, né? Porque se a gente não tiver a adesão dos sócios, a maioria reclama por falta de quadra, reclama a situação do tempo de espera. Então a gente teve que contornar. O grande desafio foi trazer o pessoal da GT para do nosso lado. Você lembra disso, delega? Inclusive Exatamente. Também o desafio dos patrocinadores, igual você falou, você teve que correr atrás. Você foi um grande patrocinador da época com os banners, com a logomarca, você que fez uma parceria. Acho que foi uma parceria salutar, na época era diretor de esporte, né? Eu que fui o diretor do torneio, né? A gente conseguiu patrocínio com
conseguia com o pessoal daqui mesmo, né? Tinha alguns amigos daqui que colocavam o nome da empresa, você entendeu? E a gente... E no final das contas, quando não dava dinheiro, a gente bancava. Nós não fazia por lucro, não. Fazia quase para jogar mesmo. E convencer o pessoal da GT para jogar, os tenistas. E era difícil. O pessoal não gostava muito de torneio, né? Olha, isso aí é de grande alegria. A gente, até assim, eu tô achando interessante esse movimento do Fast Tennis de reviver esse torneio. Foi um torneio criado para a GT, um dos primeiros criados para a GT em si. E você vê ele reviver com o profissionalismo que está sendo hoje, o pessoal desenvolvendo material com qualidade, desenvolvendo um torneio com qualidade, a gente fica muito feliz. Espero que realmente possa ter um engajamento total e que tenha um número de 300 jogadores que sejam, né? Se for desse número vai ser excelente, eu fico muito feliz com isso. A intenção é fazer um torneio tão grande quanto o que a gente fez agora no AGT 40 anos, né? E convidar o pessoal para estar presente, todo o pessoal que participou do 40 anos, participar do Fast Tennis. A gente está com a intenção de fazer um torneio maior até do que esse. Realmente tem uma história muito engraçada que o delegado deve contar. Porque na primeira edição, como a gente era um torneio praticamente quase interno, a maioria dos jogadores foram da casa, teve alguns convidados, mas a grande maioria da casa. E teve algumas ocasiões que aconteceu de jogadores não poderem jogar um segundo jogo, a gente aceitou entrar um novo jogador. Naquela época era dupla, nesse caso, e aí o delegado, que é o Valdemir, ele deve até fazer esse depoimento, ele jogou com um jogador, de repente o jogador ganhou dele, o jogador estava de novo na quadra, ele falou, mas como é que pode um jogador, eu acabei de ganhar dele, ele voltou, que vai jogar de novo comigo? Aí ele até fez uma brincadeira, criou lá, Torneio da Ressurreição, 2018, ele colocou até uma logomarca, como eu era diretor de esporte, me perturbou, falou, isso aí tá errado, não pode acontecer. Só que foi uma situação assim que a gente teve que administrar no momento, foi um jeito melhor que a gente achou. Lá teve um torneio aqui que a gente jogava o jogo, né? Você também atendia, você sabe. Jogava um jogo, ganhava ganhava do adversário, aí quando, na próxima ele estava lá de novo, né? Aí eu falei, mas ganhei de um cara 2 vezes, 3 vezes, aí quando pouco eu cheguei, ele estava na semifinal. Aí eu peguei, fiz um bonezinho e escrevi Torneio da Ressurreição. E aí eu até dei um de presente pro João. Esse dia eu lembrei do Ressurreição e fui lá nos meus guardados lá, né, no computador, e eu acabei achando a arte que eu fiz, Torneio da Ressurreição. Olha, a primeira pessoa que acreditou foi o Valdemir e eu, né, inicialmente, e logo a diretoria também, que era o Rubinho, o Antônio trabalhava com a gente na época também. Eles aceitaram o desafio de fazer o torneio. O Omar também fazia parte da diretoria na parte financeira. Então, assim, todos compraram a ideia. E os sócios naquela época, o Ari, que sempre está em todos os torneios, também enganjou a ideia. Então, os sócios mais antigos todos vestiram a camisa do torneio e participaram, assim, foi um torneio uma participação muito grande dos associados. Então, naquela época foi uma alegria muito grande isso. A gente tem aí um pouquinho de orgulho, né, de ter começado isso, né? Começado com os torneios internos, bancando. No final das contas, a gente até comprava o troféu, comprava o chopp, entendeu? Mal dava para fazer uma camiseta. Agora não, agora está mais tranquilo. A gente tem alguns patrocinadores de confiança que sempre estão acreditando na GT e nos torneios da GT, né? Então, melhorou muito. Bom, eu assim, só o início desse torneio já tá me deixando alegre. Por quê? O profissionalismo de criar um release, de fazer a memória do torneio, esse profissionalismo de montar um torneio com qualidade, com grandes patrocinadores, que são essenciais para um torneio que seja um torneio bem feito, né? Então eu fico muito feliz. A minha expectativa é a melhor possível. Eu sempre, quando vejo uma ideia dessa, eu engajo nela, quero estar presente e sempre vou orar, agradecer a Deus por isso, que abençoe esse torneio, que seja um torneio livre de qualquer intriga, de qualquer confusão, que seja um torneio para benefício da sociedade AGT, né? Que é uma segunda família da gente, né?
Esse torneio, como a gente veio conversando antes, é um torneio que é uma ideia que foi criada dentro da GT e com essa renovação que está tendo, eu acho que vai ser um torneio de muita festa, de muita alegria. Então, para quem está entrando no tênis, quando você pega um movimento de um torneio enorme que vai ser esse, a pessoa realmente fica empolgada, vê o nível de tênis goiano, encontra bastante gente, vai ter uma relação melhor com outros tenistas e ela acaba desenvolvendo um amor pelo esporte. Então, para quem está iniciando, é bom participar de todos os torneios, se possível, porque ele acaba achando o lugar dele, a posição e desenvolvendo um amor pelo esporte. Todo tenista que está começando agora, iniciante, eles têm mais vocação para jogar um torneio, você entendeu? De que às vezes umas pessoas, alguns tenistas mais antigos, você entendeu? Então a gente tem uma adesão muito grande do pessoal que está iniciando agora o tênis. E esse movimento deles está fazendo com que os mais antigos também joguem. Esse movimento está crescendo cada dia mais. Todos os torneios que acontecem na GT, eu participei de todos. Nunca faltei nenhum. Ranks também, todos os ranks eu participo. Eu agora, nesse momento, eu estou com a contusão, mas eu participei do torneio 40 anos, só que eu machuquei quando no jogo inicial, acabei saindo fora do torneio por causa disso. Mas esse torneio eu quero participar, nem que seja numa classe mais baixa por causa da minha contusão, mas eu não deixo de participar de jeito nenhum. Eu participo de todos os torneios da GT. Às vezes eu não participo de torneio fora, você entendeu? Mas da GT, torneio que tem tipo o Interclubes, que é um torneio que provavelmente vai ser na GT também, que vai ser um torneio grande, sabe? Então eu participo de todos. E é para fazer um jogo ou dois, mas para participar, não tem nem a intenção de chegar na final, mas porque eu tenho jogado muito pouco. Eu gostaria de passar uma mensagem que todos os tenistas que participaram do AGT 40 anos, que acreditam no Fast Tennis, que venha, nós vamos tentar fazer um torneio melhor do que o 40 anos que fizemos e com talvez mais tenistas, entendeu? Convidar aos tenistas que participaram, aos que não participaram, mas viram que foi um torneio de grande vulto, né? E convidar os patrocinadores para estar aqui com a gente, né? Ajudar aí a Patrícia. Família GT, vamos participar, vamos continuar os bons projetos que nós temos. Esse é um projeto que está sendo revivado, reativado. Espero contar com todos, espero com a parceria de todos, que todos entendam que nós vamos fazer um torneio de qualidade. E quero contar com todos aqui. Espero vocês.